Olá, minha gente, tudo bem? Conforme combinado, passando aqui para falar agora sobre depressão pós-parto. Existem 3 tipos de depressão pós-parto, vou falar bem rapidinho, né? Como eu falei, não vou me alongar, que no outro vídeo eu falo sobre a ansiedade e a síndrome do pânico, ok? Bom, a depressão pós-parto, ela pode se manifestar de várias formas, né? E isso se dá também por conta da oscilação hormonal da mulher, né? A gente tá com os hormônios nas alturas lá antes do parto, e aí o bebê nasceu, seu estrogênio, sua progesterona faz bluff. Tem uma queda abrupta, né, digamos assim. Por conta dessa queda hormonal, você tem oscilação de humor, você tem uma tristeza, né, e tudo isso. Então, assim, eu sempre me preocupo com a mãe, sabe? No pós-parto, minhas amigas, de pessoas que eu conheço, né? Todo mundo quer saber como é que tá o bebê e tal. Lógico que eu vou querer saber como é que tá o gostosinho e a gostosinha do bebê que nasceu, o cheirosinho, a cheirosinha, como é que tá. Mas eu sempre pergunto, né, pra mãe, como você está? Né? Porque o puerpério é um período difícil, né? Quem já tem filho, né? Quem teve o primeiro é difícil porque é tudo novo, você não sabe lidar com aquilo tudo. E aí quando você tem o segundo, as pessoas falam assim: "Ah, já tem um, o outro vai tirar de letra". Não é uma nova adaptação, você tem o mais velho para dar atenção, né? Porque assim, aquele que nasceu precisa o quê? Precisa ser alimentado, precisa estar limpo e precisa dormir. O mais velho precisa de atenção para não ter ciúme, né? Ele precisa se sentir no meio daquilo tudo. Então, assim, é muita coisa na cabeça da mulher. A mulher sempre tem muita coisa na cabeça, a mulher sempre se sente culpada por tudo, ela se sente responsável por tudo, e isso acaba sendo prejudicial nesse momento. Lógico que na depressão pós-parto, a gente precisa levar outras coisas em consideração. Como que estava o psicológico dessa mulher antes da gestação? Como foi a gestação dessa mulher? Fisicamente e psicologicamente principalmente, como foi esse período da gestação dela? Como ela estava emocionalmente durante toda a gestação, né? Então isso tudo a gente leva em conta, né? Porque existem esses passos. Depois eu conto um testemunho meu, mas primeiro vamos falar sobre cada um dos passos, né? Então, como eu falei, tem 3, né? Então tem a tristeza materna ou baby blues, que essa é um pouco comum, que é justamente porque até você se acostumar com essa oscilação hormonal, você pode vir a ficar mais triste, né? Mas isso são poucos dias, né? São sintomas gradativos de desequilíbrio que você vai sentindo, mas ele não costuma se estender. Você tem as emoções são variáveis, né? Eu falo que é uma montanha-russa constante, mas acontecem por algumas semanas, não se alonga, tá? Então, mesmo assim, é bom que você de repente fale com o seu ginecologista obstetra, tô meio assim, né? Para ele poder dosando, né, conforme e te acompanhando, né, para ver se você vai melhorar nessas poucas semanas. Porque se você não melhorar nessas poucas semanas, ela já não é essa depressão pós-parto que chamamos de tristeza materna ou baby blues. Né? E tem a depressão pós-parto mesmo, que é o quê? Além da alteração do humor, essa mãe se sente profundamente triste e desamparada, né? Então, assim, ela não sente apoio, né? É aquilo que todo mundo vai, por isso que eu falo, né? A gente tem que se preocupar com a mãe no puerpério, porque todo mundo se preocupa com o bebê, como que o bebê tem, como é que o bebê tá alimentando bem, tá não sei o quê. Isso tudo depende da mãe. Ela acha assim, caraca, vão dar fórmula pro meu filho, a culpa é minha, meu leite não tá bom. Ah, esse bebê tá precisando de alguma coisa na pele. E a culpa foi minha. Não dei um banho, ou passei alguma coisa. Tudo a mãe vai se sentir culpada e desamparada, porque não tem ninguém ali, né, de repente para falar com ela, calma, eu tô aqui do teu lado. Isso ajuda nessa depressão pós-parto, né? E tem a depressão, aquela mais grave, que é a psicose pós-parto. Essa a gente tem que estar bem atento, né? Como o quadro de depressão psicótica, que eu falei na semana passada. Então, ela é chamada de psicose puerperal, né? Que
é um transtorno que apresenta sintomas mais intensos, né, associados, né, ao bem-estar do bebê. Aí a gente precisa se preocupar, porque a mãe pode ter delírios, pode ter alucinações, ela pode ter o zelo exagerado pela criança, mas ela pode ter o contrário, ela pode ter a rejeição, né, ela pode tentar tirar a vida do bebê, né? Então nessa a gente precisa realmente estar mais atento, né? O tempo desses sintomas, né, que eles vão perdurar, é que vão determinar se é uma tristeza, se é uma depressão pós-parto, e é bom sempre essa mulher estar acompanhada, né, de um psicólogo, né, de um psiquiatra, se ela antes já não tinha nada, mas está sinalizando para ver se o obstetra dela de repente não vai pedir uma ajuda, né? Existem medicações que podem auxiliar durante a amamentação? Sim, existem, tá? Então é importante o seu obstetra estar alinhadinho com você estar em contato ali com ele, seu melhor amigo nesse momento, para poder estar te indicando que caminho tomar para poder ver em que enquadro você se encontra, né? Porque muitas vezes a gente acha que a depressão pós-parto é só aquela que a mulher rejeita o bebê. E não é. A gente vê, eu já vi situações dessas, né? De atentar contra a vida do bebê. Eu já vi situações da mãe rejeitar o bebê desde o ventre. Então, quando o bebê nasce e não quer olhar para a criança, então por isso a gente precisa saber do histórico todo dessa mulher, antes, durante a gestação, porque isso vai contar muito no pós-parto, né? E tem aquele cuidado exagerado, né? Eu tive o cuidado exagerado. E quando o meu médico falou para mim, isso é uma depressão pós-parto, eu falei, mas como, né? E assim, foi quase que imediato quando eu saí do hospital. Foi engraçado, agora eu contando a minha história, a minha vivência, né? Quando eu tive a Ana Carolina, a segunda, né? A Maria Clara nunca tinha dormido longe de mim. E aí eu tive a Ana Carolina de manhã, e aí o médico, né, o crente que eu ia sair logo do hospital, enfim, passei um tempinho a mais no hospital, apesar de estar tudo bem. E aí, no dia seguinte, a Maria Clara queria vir me buscar e coisa e tal, o Luciano resfriado, foi dormir com ela em casa, ela com uma febre de 40 graus, ele não falou nada pra mim, minha mãe estava no hospital comigo, e ele só me contou quando ele foi me buscar. Aí eu falei, como assim? Uma febre de 40 graus, vamos pra doutora Marta agora. Eu mandei mensagem pra doutora Marta falou, Tatiana, posso até olhar ela, mas eu acho que é psicológico, né? Ela tá ansiosa, ela nunca ficou longe de você, tem um bebezinho novo, alguém chegando em casa. Mas eu sei que 2h da tarde eu tava no consultório de doutora Marta, com a Ana Carolina no colo, de máscara por causa do resfriado, que eu também peguei resfriado de Luciano para não passar, para Ana Carolina e Maria Clara lá. E doutora Marta, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo aqui? Falei, não, vim trazer, porque eu tava 40 graus de febre, doutora Marta, à noite, não passava de jeito nenhum que o Luciano falou. Aí ela falou assim, Tatiana, eu vou olhar ela, calma. Maria Clara não tinha nada, absolutamente nada. Ela falou assim, Tatiana, vamos esperar um pouco, isso era de manhã, eu tive alta de manhã, ela falou assim, vamos esperar até umas 2h da tarde, você vai sinalizando pra mim, mas você vai ver só, de tarde ela não vai estar mais com febre, porque ela vai estar com você. Não deu outra, gente. A febre dela era emocional e não tinha. E mais aquilo ali, de certa forma, foi um gatilho pra mim, né? E aí o que aconteceu? Ia caindo à tarde, né, no decorrer da semana, ia chegando 5h da tarde, próximo ao anoitecer, Ana Carolina nasceu em abril. Quando ia chegando esse período, ia me dando um negócio por dentro, uma angústia por dentro que eu não sei te descrever, mas era uma angústia e que eu achava que eu tinha que dar conta de todo mundo que estava à minha volta. Então, assim, Maria Clara, que dormia no quarto dela, não dormia mais. O berço dela ficou, a caminha dela na frente da minha, a Ana Carolina dormia do meu lado do carrinho. Aí eu chamei minha mãe, me ajuda aqui que eu tô me sentindo estranha, fica aqui também, dorme aqui. Minha mãe, como é que eu vou dormir aqui? Vai dormir aqui também, né? Então, gente, dormiu na minha cama de casal. Eu, minha mãe no meio, Luciano na outra ponta, Ana Carolina do meu lado do carrinho, Maria Clara na frente, só faltou Penélope dentro do quarto e meu pai, naquele momento, né? Então, assim, e todas as noites eram assim. Aí teve uma noite que eu falei pra minha mãe, não, mãe, tá tudo bem. Tô bem, pode dormir, você tá cansada, você não aguenta mais ficar aqui e tal.
Daqui a pouco eu ligar pra minha mãe, mãe, desce, 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 vem, morava embaixo da casa dela, vem, porque não tá legal, não tô legal. E aí entrou uma ligação aqui, desculpa. E aí eu precisei sinalizar isso para o Dr. Flávio, né? E quando ele falou, não, eu vou te passar uma medicação que você pode tomar enquanto você tá amamentando. Eu não vou falar medicação aqui, tá, gente? Senão pode ser que tem pessoas que, tô sentindo isso, vou tomar e tal. Fale com o seu médico, tá bom? Então eu tomei a medicação, foi que eu comecei a melhorar, só que era aquela coisa da mãe super protetora. Peraí que se alguém passar mal, eu tenho que estar aqui para ver, porque eu tenho que estar aqui para socorrer, porque eu que tenho que ajudar todo mundo, né? Então, assim, são pontos que a gente precisa estar atento, né? Às vezes a gente acha que não é nada, né? Mas a gente precisa estar muito atento a tudo isso, né? E é só isso, né? É só isso tudo, né? Então a gente precisa estar atento aos desequilíbrios hormonais, né? Ver se é só realmente esse desequilíbrio hormonal e ok, né? Tem aquela mulher também que o aspecto físico dela faz ela se sentir mal, as dores no pós-parto, o corpo dela até ele voltar ao normal e aquilo também pode mexer com ela. Então são essas coisinhas que a gente precisa estar atento, né? E não esquecer de pedir ajuda nunca, jamais. Pedir ajuda é fundamental. Por mais bobo que você seja, não, isso aqui não é nada que eu tô sentindo, sinalize pro seu obstetra, sinalize pro seu esposo, pro teu companheiro, para alguém que tá perto de você, para ver se, para te observar. Você tem que se observar, mas precisa alguém olhar pelo lado de fora também, né, para ter uma visão mais ampla, para poder te ajudar, tá bem? E aí, vamos pro próximo vídeo, que também vai ser curtinho, tá bom? Vamos falar de ansiedade e síndrome do pânico? Vamos comigo.